tava dando uma olhada no YouTube sobre as últimas notícias de inteligência artificial e eu percebi que algumas coisas que a gente queria fazer antigamente que não seriam possíveis sem a inteligência artificial são agora possíveis. Então eu me deparei com esse vídeo aqui da UI Combinator, que ele tem lista algumas ideias de startups que agora você consegue fazer com inteligência artificial. E basicamente o que eu quero passar para vocês aqui são 5 oportunidades que você, como empreendedor, empresário, pode fazer agora com inteligência artificial. Que isso vai garantir para você que isso seja possível. Que coisas que antes não era nem imaginável fazer isso. E você pode criar um micro SaaS e ganhar aí milhares, milhões de reais com o seu micro SaaS com uma solução muito específica com inteligência artificial, tá? Então, a primeira coisa que, antes de começar a falar do vídeo, queria deixar bem claro o que é um micro SaaS com inteligência artificial. É basicamente você criar um software de serviço extremamente nichado, então a gente vai trabalhar com um nicho específico. Vamos pegar aqui, por exemplo, o nicho de advogados. Então você é um advogado trabalhista que é única e exclusivamente para ler os contratos e analisar. Então ele é muito específico, ele é muito sênior naquilo que ele vai analisar, porque ele vai saber todas as questões de leis trabalhistas, tudo que está envolvendo, vai saber analisar aquele contrato e vai te trazer o resultado perfeito. Por que isso antes da inteligência artificial não era possível? Porque basicamente a gente não tinha um jeito de ensinar um sistema de uma maneira efetiva ou até mesmo de dar aquela questão de subjetividade, de interpretação de texto para conseguir fazer essa análise de forma efetiva e o que o advogado não precisa mais focar nisso. Agora imagina isso em larga escala, você transformando isso em um serviço que você pode comercializar para um nicho de advogados trabalhistas que vão ali assinar, pagar seus 50, 100 reais em assinatura, ao invés de contratar 2, 3 estagiários ou funcionários júniores que acabaram de sair da faculdade para fazer esse serviço. É uma economia tremenda que ele tem, tá? Então, o vídeo aqui da UI Combinator, basicamente eles falam de algumas ideias que não estão disponíveis, não estavam disponíveis até então, sem o uso da inteligência artificial. Eles comentam algumas coisas que a gente tem que ficar preocupado, é claro, com a questão de segurança de dados e como que isso pode crescer e como que você pode não ter problemas com isso, de isso ser um carro desgovernado ao longo do tempo, de que você, como empresário, não vai te gerar tantos problemas específicos, tá? Mas basicamente aí eles vão falando tópico por tópico e aí eu queria trazer aqui 5 ideias que eles trazem nesse vídeo, mas com o meu a minha opinião das inteligências artificiais, desses micro-SaaS que são possíveis ser feitos. Porque aqui eles vão falar de coisas relacionadas ao contexto americano, de quem está lá na Califórnia, em São Francisco, né? Então, vamos lá. Para a primeira ideia, pensando ali um pouco nessa questão de análise de documentos, o que a gente pode pensar em fazer é um agente de IA que foque especificamente na triagem de entrevistas técnicas. O que quero dizer com entrevistas técnicas? Se você tem a necessidade de encontrar alguém do setor de tecnologia, para quem é do setor de tecnologia sabe que isso é muito comum, de você fazer um processo seletivo com algum teste, com alguma entrevista técnica, com algum desafio ali que você, como o entrevistado, você tem que resolver para que o pessoal da empresa que você está aplicando analise e veja qual que é o seu nível de trabalho, como você resolve um problema, se você resolve da maneira adequada, qual o processo que você tem. Então, se você tem uma inteligência artificial focada nessa galera do RH, ele pode fazer toda a análise e devolver um parecer, um laudo técnico, né, um relatório para tanto para o profissional de RH quanto para a empresa que está contratando aquele funcionário, aquele possível funcionário, que ele vai ter um retorno, vai ter ali se ele é apto ou não para a função, qual o nível de conhecimento dele, que isso anteriormente você necessariamente precisa fazer com uma pessoa que seja mais sênior, que entenda daquilo ali para fazer uma análise e
dizer se aquela pessoa é boa ou não, além do fit cultural, né? Além do currículo, do que está escrito ali, além da entrevista cultural que você tem com aquela pessoa. Isso é um processo muito caro e demorado. E agora, com inteligência artificial, isso é completamente possível, porque a gente vai programar ela no seu microsas para ele fazer todas as avaliações de acordo com os parâmetros que você quiser, que a sua empresa deseja que aquele funcionário marque ali como ok, como concluído, que ele está apto àquilo, né? E isso, se você criar um microsas baseado nisso, que você venda ali numa assinatura, talvez de 500 até R$ 2.000, aqui eu estou chutando um preço, né? Lógico que isso envolve muita pesquisa de mercado para ver quanto que o seu público está disposto a pagar, ao invés de pagar um profissional de RH, de recrutamento e seleção, que pode cobrar ali dois valores do salário para encontrar essa pessoa e fazer essa triagem inicial. Você fazer isso daí num setor que tem muita rotatividade de pessoas, por exemplo, restaurantes, o cara vai pagar R$ 500 ali e ele nem vai sentir o problema nisso, porque ele prefere pagar isso daí, essa ferramenta, ao invés de contratar um profissional que vai ter todo esse trabalho e você pode usar isso daí para escalar, certo? A segunda ideia que eu trago aqui é de um tutor de inteligência artificial hiper personalizado para exames específicos. Então, a gente tem aí diversos exames que tudo hoje em dia você tem que fazer alguma prova, concorrer a algum concurso para passar em alguma coisa que você deseja muito. Então, você desenvolver esse agente de inteligência artificial especializado em algum tema específico, como se fosse realmente um tutor, um mentor daquela pessoa no bolso dela, seja integrado ao WhatsApp ou por meio de algum aplicativo, aí fica completamente da ideia de vocês para desenvolver isso. Eu acho que funciona muito bem, que aí você pode focar em exames específicos, tanto de uma maneira geral de algum exame, quanto em assuntos específicos. A gente pode pensar aí no Duolingo, né? Aqui no pessoal do E-Combinator, eles até falam de algumas pessoas que usam realmente ferramentas que são de educação muito extremamente personalizadas. O Duolingo também é um pouco disso, ele é extremamente personalizado, porque ele vai seguindo ali uma trilha de aprendizado, mas ele vai te ensinando como fazer e vai se adaptando de acordo com as suas necessidades, né? De acordo se você vai errando muito ou não. Então, se você faz isso para algum exame específico, OAB, Enem, certificações de AWS, certificações do Google ou qualquer outro nicho, você tem uma inteligência artificial com um público potencial muito grande e as pessoas estariam dispostas a pagar por isso. Uma mensalidade ali, você pagar 100, 200 reais num mentor que vai te ajudar, sendo que muitas delas para concurso pagam mais de R$ 2.000 em conteúdo, em PDFs, para ler e estudar por conta própria, por videoaulas. Por que não ter um mentor para você usando de uma assinatura? Isso é um microsas que tem muito potencial no nosso mercado, seja de uma maneira mais geral ou até mesmo de uma maneira mais específica, tá? E aí, a ideia 3 seria basicamente uma continuação da ideia 2, que seria para um agente de correção automatizado de tarefas específicas. Então, isso a gente pode pensar única e exclusivamente nesses simulados desses concursos, dessas provas que a gente tem, porque sempre essa galera vai fazer diversos simulados para aprender, para praticar, e isso eles querem um feedback das correções. E não só, muitas vezes eles querem saber se eles erraram ou acertaram, mas eles terem ali com uma inteligência artificial um plano de ação do que eles podem melhorar, qual que é o novo plano de estudo que eles podem ter, isso pode ajudar muito eles no processo e você entrega muito valor para eles. Então seria, digamos, um nível 2 da mentoria, do ensinamento ali por meio de uma solução de inteligência artificial, que ele poderia pegar pontos específicos para te montar um plano de estudo, um plano de ação para você ir melhorando naquele processo que você tem de estudos mesmo. Seja de estudos, aqui a gente está pensando muito, eu estou batendo na tecla de ser alguém que vai fazer alguma prova, algum concurso, algum exame, alguma certificação, mas a gente pode pensar também nisso na correção de tarefas do trabalho. Tarefas que podem causar muito burnout ou que causam muito cansaço ali no seu funcionário, que precisa de uma revisão constante. Você programar uma inteligência para fazer essas revisões
é de grande valia para uma empresa, para um empresário também, tá? A gente tem a quarta ideia agora, que seria basicamente a gente ter essa automação de documentos legais, que foi uma ideia que eu comentei lá no começo, né, de uma maneira geral, mas daí a gente transformar alguns serviços jurídicos específicos em produtos de software. Então, alguns serviços jurídicos eles podem ter um custo muito elevado. Vou tomar aqui como exemplo a tradução juramentada, de que ainda assim você possa ter a necessidade de ter um profissional para fazer esse processo, para validar aquilo ali, mas se você vender essa solução de inteligência artificial especificamente para esses profissionais, os que fazem a tradução juramentada, para que gere os documentos traduzidos de acordo com os parâmetros que o próprio consulado pede para que eles façam. Então ele já vai ter um sistema que vai fazer todo esse processo de documentação para ele, e ele vai ter só o trabalho de revisar, muitas vezes quando tiver esse trabalho de revisar. Então é um mercado que você pode vender isso daí. E automação de documentos, também a gente pode pensar em documentos para empresários, para empresas, que nele você terá basicamente todos aqueles documentos que você tem que ficar preenchendo ou pedindo para alguém da sua equipe ficar preenchendo e enviando. Contratos de freelancers, termos de e-commerce, NDAs, todos esses documentos que você tem que acabar mandando diversas e diversas vezes e que só acaba mudando o nome do funcionário que está ali assinando aquele termo, ou o nome do cliente ou do fornecedor ali. Então você transforma isso em produtividade. Você tira esse problema do pessoal da sua equipe e você entrega para eles de uma forma automatizada. Às vezes você pode até empurrar para o seu cliente a questão de preenchimento de dados. Ele vai preencher um formulário dentro do sistema e nisso ele já vai gerar automaticamente. E nisso já envia para a assinatura. Tá? E a quinta ideia é uma ideia um pouco mais fora da caixa. Para quem trabalha com o mundo de design, trabalha com tecnologia, vai saber que existe o Medium, ou Medium, não sei exatamente qual era a pronúncia exata, mas o Medium basicamente era uma plataforma de blogs e artigos para profissionais. Acabou virando para profissionais, não foi feita exatamente para isso, mas era onde as pessoas entravam e postavam seus artigos sobre o trabalho, sobre os trabalhos que eles tinham feito, os cases de sucesso. Muitas pessoas usaram como portfólio, eu mesmo já usei como portfólio, né? E aí você poderia criar um Medium para quem vive de código, para desenvolvedores, que esse pessoal eles gostam muito de usar o Reddit. O Reddit é uma plataforma de fóruns onde eles criam comunidades e trocam experiências. E nisso a gente poderia criar um micro SaaS que ajudassem essas pessoas a entender a escrita e formatação de códigos e ter algumas automações, por exemplo, de depuração automática, de snippet, de geração de explicações técnicas, que ajudasse no desenvolvimento desses possíveis futuros desenvolvedores, ou até mesmo quem é mais antigo. Você tem ali as diversas inteligências artificiais que já fazem isso, né? Você pode colocar um código dentro do ChatGPT, do Cloud, para te ajudar, mas você pode ter uma plataforma específica com isso, que daí você une a parte da comunidade com as ferramentas de produtividade também. Então isso é um grande ganho para eles. Às vezes você não vai ter uma assinatura nesse serviço, mas você pode ganhar muito com anúncios, com anunciantes dentro da sua plataforma, né? E aí você agora pode estar me perguntando, né? Eu dei essas 5 ideias, mas Guilherme, aonde você pode encontrar outras ideias? Então eu trouxe aqui 3 plataformas, né? Que você pode procurar ideias de micro SaaS para ver o que os empresários, outras empresas estão fazendo. A primeira de todas, eu acho que todo mundo conhece, é o LinkedIn, que o LinkedIn é basicamente uma grande fonte de empresários, onde eles postam diversas ideias, diversos problemas que acontecem no dia a dia. Então fica também para quem quiser me seguir aí, Guilherme Paixão no LinkedIn. Posto conteúdo todos os dias lá, então é só me seguir. Que daí você vai vendo aqui o que diversos empresários estão postando, o que está acontecendo no mercado, quais são as dores que outros profissionais do seu ramo está enfrentando, que você pode usar de inteligência artificial para criar o seu micro SaaS. Ou até mesmo buscar qualquer pessoa. Eu posso buscar qualquer pessoa aqui para ver qual é a necessidade dela, qual é a dor, qual é o assunto que eles estão falando para que você possa criar. Olhando um pouco para o cenário internacional, a gente tem aqui o Product Hunt. O Product Hunt é uma plataforma basicamente de produtos que estão sendo lançados, então a gente pode ver
produtos que estão sendo lançados recentemente, procurar por categorias específicas, então a gente pode procurar aqui por finanças, por exemplo, a gente vai ver todos os produtos que são feitos nesse nicho. E nisso você pode pensar até em modelar esses modelos de negócio e trazendo para o Brasil. Porque o grande pulo do MicroSaaS é você pegar ideias que já funcionam e modelar por uma forma mais prática e direta que pode ser usado com inteligência artificial. Lembrando que o vídeo aqui do UI Combinator que eles estão conversando aqui no podcast é basicamente ideias que agora são possíveis com inteligência artificial. E não só falando de ideias que antes não eram possíveis, mas ideias que agora são escaláveis, que você pode fazer e vender em larga escala por conta da inteligência artificial. Então, às vezes você tem uma ideia que ela era muito boa, mas que para ela ser viável financeiramente, você teria que criar uma tecnologia que não existisse. Agora, com inteligência artificial, isso é possível ser criado, tá? Então, eu acho que vocês têm agora algumas plataformas para isso, para pensar em como vocês podem ter ideias de MicroSaaS, mais as ideias que eu já trouxe aqui. E basicamente, uma coisa bacana de vocês pensarem é que com inteligência artificial a gente também consegue validar esses produtos muito rápido. Então, se você quer saber como criar um MicroSaaS muito rápido, ou como criar essas 5 ideias que eu trouxe aqui para vocês, basicamente vocês usarem inteligência artificial para criarem esses MVPs. Para quem não sabe, MVP é o Minimal Viable Product, ou o produto mínimo viável que você tem que fazer para validar para o seu cliente. Então você pode ter um mouse aqui, que ele é um produto acabado, mas que você pode usar de alguma forma um celular touch para validar se aquele seu mouse ele é funcional ou não, ou você pode criar um mouse de papelão só para ver a reação do cliente, se ele está de acordo com o design ou não. Então, com o uso de inteligência artificial, você consegue criar esse MVP muito fácil, praticamente sem codar, que é como você pode criar com inteligência artificial. Então, se você também quer saber como criar esses MVPs com inteligência artificial, criar sistemas, software de MicroSaaS com inteligência artificial, comenta aqui embaixo que você quer isso, que daí eu vou fazer um vídeo só explicando, um vídeo tutorial só explicando como você, empreendedor, empresário, pode criar o seu MVP em menos de 2 horas, tá bom? Com isso você pode criar o seu MVP, você pode criar sua landing page, você pode ter conversas diretas com os seus clientes, né, por meio do LinkedIn. Eu uso muito o LinkedIn para fazer esse tipo de pesquisa, para prospectar clientes. Ou se você já é empresário, você já tem o seu ciclo de empresário, então você pode ir atrás deles e conversar, basicamente. E você pode tentar fazer uma venda. Nada impede você de ir lá e tentar fazer uma venda, certo? Então, basicamente, você tem tudo o que precisa com inteligência artificial para ficar criando ideias e testando sem parar. Então, isso ajuda muito quem é um novo empresário, um novo empreendedor. Beleza? Então, galera, o vídeo é basicamente isso. Se você não se lembra das 5 oportunidades ali, você pode, o que eu recomendo para você é escolher uma das oportunidades, ter ali umas conversas com os potenciais clientes para ver se eles teriam interessado nisso ou não e construir um MVP, beleza? Então, se você chegou até aqui o final do vídeo, deixa um comentário falando se você gostou ou não e me dizendo qual ideia você mais gostou, chamou mais sua atenção. E se você está pensando em criar o MicroSaaS, se inscreve aqui no canal, porque eu vou trazer vídeo todos os dias sobre inteligência artificial, ferramentas, estratégias para quem quer ou já empreende com tecnologia e inteligência artificial. Estou aqui para ajudar vocês nesse processo. Beleza? Muito obrigado, like, se inscreva e até mais, pessoal.